Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Toca Falar Disso, pessoal no Brasil, na Europa, em outros países também. Hoje o Toca Falar Disso tem uma pessoa muito especial, uma autora, mas também é coordenadora literária, faz uma movimentação com outros poetas muito interessante, que é a Carla Pimenta. Carla, obrigada pela tua gentileza de estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, obrigada assim, em aceitar o nosso convite. Eu vou fazer uma pequena introdução falando quem é um pouco da Carla, mas nada melhor do que você para dizer quem é a Carla, o que tem feito, que da última vez eu acho que a gente esteve junto no Pandemia de Palavras, muita coisa já aconteceu a partir daí, né? Então, estivemos juntos nisso. Isso, exato. Aí eu queria dizer que a Carla Pimenta é uma coautora, tem mais de 17 coletâneas e antologias sobre a chancela do papel de arroz, da Pastelaria Estúdios, edições O Declamador, A Infinita e Sugêneres. Prefaciou a obra angolana Angolanamente, de Ramiro Gomes, é autora da obra poética Príncipe do Gelo e tem muito mais coisas para contar. Então, Carla, a palavra é sua. Ora bem, tudo o que disse está certo, com exceção que, por lapso, eu troquei o nome da obra do Ramiro Gomes. Como o Sim. Ramiro Gomes é angolano, eu achei que a obra chama-se Angolanamente, queria ser uma homenagem ao país dele. A obra chama-se Africanamente. É uma obra deliciosa, maravilhosa, que já chegou até mim também. Depois, estive junto com vocês já por 2 vezes, no Toca a Escrever especial 10 anos. Estive com vocês e estive com vocês no Pandemia de Palavras. Sim, nesse também. Sim. Sou coautora de 26 coletâneas, 2 e-books. Destas 26 coletâneas, 3 são solidárias. A vossa, uma das edições O Declamador e uma do Livro Aberto, da Rádio Voz de Alenquer. Como disse, sim. Sim. Os nossos caminhos estão sempre juntos, de uma maneira ou de outra a gente está junto. Verdade, somos mulheres de letras e estamos juntas. Sou autora do Príncipe de Gelo, que está aqui. O Príncipe de Gelo era um sonho de infância, um sonho de menina, e o ano passado, em plena pandemia, surgiu a oportunidade e eu não hesitei e publiquei o meu Príncipe de Gelo. Neste momento já não há Príncipes de Gelo, têm que ser feitos mais e vamos avançar para isso um dia desses. Entretanto, temos outros projetos e deixámos o Príncipe de Gelo sossegado no cantinho dele e depois, mais para a frente, fazemos mais Príncipes de Gelo. Muito bom. E também você tem a sua página no Facebook de Volta com Salto Alto, né? Que é o início de um novo ciclo, uma partilha de sentimentos e emoções. Conta pra gente mais ou menos como é que você trabalha essa parte de poesia para os seus autores, que não estão com o Príncipe de Gelo nas mãos, mas que podem acompanhar os seus poemas fantásticos no Facebook também. Eu originalmente tinha um grupo, mas o grupo era fechado, só tinha alguns amigos. Depois do Príncipe de Gelo, eu pensei, eu vou partilhar com toda a gente. Aquilo que eu quero colocar em livro, ou que eu coloco em coletâneas, eu não coloco na página. Tudo o que está colocado na página é mesmo para os autores lerem. Porque o nome? Eu sempre gostei de saltos altos. Adoro saltos altos. Mas por uma questão profissional, eu ando de crocas ou de ténis. Então pensei, vamos voltar ao nosso salto alto. Não podemos voltar na realidade diariamente, mas voltamos virtualmente no Facebook. E daí o nome de Volta com o Salto Alto. Lá eu coloco o que escrevo, o que sinto, o que vejo, o que me incomoda, o que me inquieta. A Carla está ali. Tudo o que está naquela página são pedacinhos da Carla. E, Carla, nesse momento de pandemia, né, que não está sendo nada fácil, principalmente para os autores que participavam sempre de eventos literários, saraus, enfim. O que você sente? Qual é a tua percepção em relação a isso e qual é a lição que você acha que fica? Torna-se difícil. Para quem estava habituado a participar presencialmente em saraus,
não podemos fazer, é complicado. Mas como graças a Deus temos estas redes sociais fantásticas, estas oportunidades de fazer diretos, de fazer gravações, vai ajudando um pouco. Não é a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. Falta o calor humano, falta o contacto. Não o podemos ter. Vamos tendo aquilo que podemos e vamos, através das redes sociais, partilhando um pouco daquilo que fazemos. Os ensinamentos é tirarmos o maior partido possível das redes sociais. E me fala um pouquinho mais ou menos desse projeto que vocês estão fazendo, da coletânea, né, da Poema Arte, Academia Portuguesa da Escrita e Arte Lusófona. Fala do grupo, quem é que pode participar, e dessa coletânea que vocês estão fazendo também para promover e divulgar a escrita lusófona, não só a escrita, a arte também, né, porque vocês também convocam outros artistas. Fala um pouquinho desse trabalho que você está coordenando junto com o Jorge Manuel Ramos. No Poema Arte surgiu a academia, que é livre, qualquer pessoa pode entrar na APIAL, que é a Academia Portuguesa de Escrita e Arte Lusófona. Não tem nada a pagar, não há cotas, não há obrigatoriedades de nada, não há aquele regime de tem que fazer X publicações por semana, não há nada disso. Cada um partilha o que quer, quando quer. Nós só autorizamos 2 publicações por dia de cada autor. Pedimos que quem pede para entrar, que responda, são 3 perguntinhas básicas que nós fazemos, só 3. Alguns têm sido recusados porque não respondem às perguntas, é como se nos estivessem a ignorar. Então, se nos ignoraram de uma forma, podem continuar na mesma. Não estamos a ser elitistas, é uma questão de se querem estar numa academia, porque é que querem estar. Então responder essas 3 perguntinhas, depois colocam a sua publicação e nós aceitamos. Quando é que nós não aceitamos? Quando a publicação tem cariz religioso, cariz político, ou algo assim muito, 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 muito forte, não vamos aceitar. Porque nós temos que respeitar todos, somos todos iguais e ninguém tem o direito de impor ideias pré-concebidas de nada. No Poema Arte surgiu a oportunidade, surgiu a ideia de, e por que não, uma obra em que, juntamente com letras, palavras, nós colocássemos fotografia, pinturas, imagens de obras de arte. Tudo isso está contemplado nesta nova obra, tudo. O que é que nós pedimos a quem nos manda fotografias, quer de fotografia de paisagem, ou fotografia artística, ou fotografias de pinturas, ou de obras de arte, que sejam os autores. Se não forem os autores, por favor, tenham autorização para que as imagens sejam divulgadas. Caso contrário, nós também não os vamos aceitar. A adesão tem sido fantástica, temos uma equipe editorial excelente, puxando a brasa à minha sardinha, não é? Que também faço parte da equipe editorial e do Jorge. Estamos em fase de análise de muitos e muitos trabalhos que temos. No entanto, pessoal, está tudo a ir lá ao Poema Arte, clicar para entrar, ver o regulamento que está lá e mandar os vossos trabalhos. Nós estamos cá para vos divulgar, para vos fazer chegar mais longe. O que é que nós vos exigimos? Textos em português. Quem escrever tem que ser em português, com ou sem acordo. Isso para nós é indiferente. Quem escrever sem o acordo, vamos por assim, quem escrever sem o acordo, diga-nos que escreve sem acordo. Caso contrário, corre o risco de o texto ser colocado com o acordo. Estamos à vossa espera. E da Adriana também. Eu prometo parar tudo para me dedicar a isso, porque é tanta coisa e o tempo vai passando. Naquele dia que eu falei com você, as inscrições tinham sido quase abertas. Eu assim, vou mandar amanhã. Quando eu vi, já tinha passado tantos dias que o tempo está voando, está uma coisa super maluca. Mas eu vou parar amanhã para fazer isso. E eu estou colocando aqui também na tela o e-mail, lá embaixo vai ter o descritivo também, o linkzinho do grupo, né, no Facebook, para quem quiser participar da Academia Portuguesa de Escrita e Arte Lusófona, Poema Arte.
é um grupo fantástico. Quanto mais a gente tiver autores e leitores e artistas, né, que movimentam a poesia, a literatura, a cultura lusófona, para todos nós é sempre um grande para um enriquecimento mesmo da nossa língua portuguesa, fortalecimento da nossa cultura. Então, eu acho que todos que promovem, todos que fazem trabalho em prol, né, da língua portuguesa, eu tenho a minha admiração, porque eu acho que é isso que a gente leva, né, da vida e é o legado que a gente deixa também, o trabalho que a gente faz em relação a isso. E, Carly, dentro desse Sem trabalho todo dúvida. que você faz como autora também, o que te inspira para você escrever seus poemas? Nesse tempo de pandemia, você está se inspirando cada vez mais ou deixou um pouquinho? Como é que está a tua rotina e como é você como autora na hora da criação? Eu sou uma autora de emoções. Eu sou muito, muito, muito Florbela Espanca. Muito. Melancólica. Também sou muito camuniana. Eu defendo a língua de Camões até ao extremo. As inspirações vêm do dia a dia, do cotidiano, das experiências que vou tendo, das pessoas com quem me cruzo, de um simples chegar a casa e pelas 7 da noite olhar o horizonte e ver um pôr do sol fantástico e ver algo para além do pôr do sol e colocar em palavras. Durante esta pandemia tenho lido bastante, dentro do possível, uma vez que o trabalho também é um bocadinho absorvente. Depois tenho a vida doméstica, tenho a vida familiar e escrevo diariamente. Eu escrevo todos os dias, todos os dias. Não publico todos os dias aquilo que escrevo, vou publicando coisas, muitas das coisas que publico na página já tinham sido escritas há mais tempo, mas escrevo todos os dias, nem que seja 2, 3 linhas, uma frase pequena, uma coisa pequena. E a minha rotina é escrever, é sempre que possível escrevo. Às vezes no trabalho surgem ideias, mas não posso largar o que estou a fazer para escrever. O que eu penso, oh bolas, agora não dá, vou perder a ideia, mas não, por norma não perco. Eu quando volto consigo escrever numa folha, eu escrevo em qualquer sítio, num guardanapo de papel, qualquer papel serve para escrever, porque o telemóvel nem sempre está ao pé de mim. Mas as rotinas de escrita são... Na pandemia não houve decréscimo de criatividade, não houve mesmo. E o que te inspira? Tem algum autor? Você falou na Flor Bela Espanca, falou em Camões, mas tem algum livro ou tem algo que você leva durante a sua vida, né, desde a infância, adolescência, que te inspirou? Ou são vários? Como é que você pode falar para a gente assim desses livros ou dessas pessoas que te inspiram, fora a Flor Bela e o Camões? O livro da minha infância é, sem dúvida nenhuma, O Príncipezinho, do Saint-Exupéry. Esse é o livro da minha infância, vai ser o livro da minha vida, pelos ensinamentos, pela moral, por tudo o que lá está. Depois dele, eu sou fã de José Rodrigues dos Santos, que não é poesia, é romance, mas sou fã de José Rodrigues dos Santos. Sou fã de Dan Brown. E depois dos autores contemporâneos portugueses, eu gosto muito também na poesia, para além da Flor Bela e do Camões, eu até consigo gostar das cantigas de escárnio, das cantigas de amor, das cantigas de amigo, dos nossos antepassados. E depois vou lendo as coletâneas que participo, faço parte de alguns grupos em que tento ler o máximo possível das publicações que lá estão. Nem sempre é possível, nem sempre. Mas como inspiração, será mesmo a Flor Bela Espanca, sempre. Adriana, não estou a ouvi-la. Eu coloco no mute para não ter nenhum eco, aí depois eu esqueço de tirar. Dentro desse seu trabalho, a construção do seu livro, né? Como é que foi isso? Foi muito tempo que você ficou amadurecendo a ideia para tomar coragem de publicar? Teve incentivo dos amigos, dos leitores? Como é que foi essa trajetória para lançar o seu livro? O Príncipe de Gelo tem muitos, muitos anos. Eu tenho 51 anos e o Príncipe de Gelo começou a ser escrito aos 15, quando eu andava num colégio que escrevia, em cadernos, em tudo quanto era possível imaginar, eu escrevia. E fui guardando os textos. Quando tive acesso a um computador, criei um template
em Word daquilo que eu queria que um dia saísse no Príncipe de Gelo. E fui colocando textos e muitos, imensos textos. O ano passado, não sei porquê, não houve um motivo forte, e eu peguei no template e pensei, vamos retirar alguns textos, vamos colocar outros. E ele ficou como está. E pensei, isto é o meu Príncipe de Gelo, é isto que eu quero. Havia alguns textos que eram muito introspectivos, outros textos que nada tinham a ver com o Príncipe de Gelo. E eu tentei que o Príncipe de Gelo fosse exatamente o Príncipe de Gelo. Os textos que diziam respeito a ele. E foi isso que aconteceu. Lançar o livro, eu perguntei aos amigos quem adquiriria o livro, porque não tinha de modo nenhum interesse em ter uma pilha de livros em casa por vender. Então, os amigos, numa questão de 12 horas no máximo, muitos responderam: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu já tinha falado com o Jorge e num domingo de manhã eu mandei mensagem ao Jorge a dizer: vou-te mandar o template, vamos avançar, porque muita gente quer. E foi o que aconteceu. Depois foi o escolher a capa, que até isso eu fiz, eu escolhi a capa, mandei tudo para o Jorge. E ele colocou nos sítios corretos, fez as adaptações todas corretas, todas necessárias. Depois foi mesmo o esperar para o ter na mão. No dia que ele chegou, foi-me entregue no trabalho e foi uma emoção. Rolaram algumas lágrimas. O meu filho mais novo estava a chegar. Depois de ter um filho com 18 anos, ter um pequenino, o meu filho mais novo estava a chegar. Foi uma emoção, foi muito bom, muito bom. Perdi a oportunidade de fazer um lançamento público, fui entregando a pequenos grupos de amigos, de amigas, os outros seguiram por correio e fez-se assim. Pode ser que um dia haja possibilidade, com um segundo livro, de se lançar os dois ao mesmo tempo. É isso, a pandemia realmente, né, para a gente que lida, nós autores, né, que eu também escrevo, a Jay também, eu gosto de escrever, de publicar um livro em momentos muito marcantes, então só fiz um também, quando eu saí do Brasil, para deixar para os amigos, para os familiares, e tinha o projeto quando eu fizesse 50 anos de lançar meu segundo livro, porque tem um que eu fiz essa pandemia, infelizmente, adiou esse projeto, mas agora eu já adiei mesmo, botei para 2025. E é coragem lançar um livro, claro que todo o processo do livro, né, a gente planeja antes, infelizmente a pandemia veio numa hora que ninguém estava esperando e tivemos muitos livros cancelados, muitos livros adiados, porque a magia mesmo, quando a gente lança um livro, é isso, é igual o filho, né, você quer mostrar o bebê, quer que todo mundo acarinhe, quer abraçar as pessoas, quer dar autógrafo, mas tem muitos autores que tiveram essa coragem, né, de avançar, de não deixar o livro na caixa, de mesmo assim avançar e divulgar nas redes sociais e telefonar para as pessoas, e é um grande presente, porque eu acho que no momento que estava todo mundo precisando de um carinho, né? Muita gente em casa, sem poder sair, então receber um livro também de um amigo ou de uma pessoa que a gente admira enquanto autor é muito importante também. Então eu comecei a ver um outro lado dentro da pandemia, de que eu era muito resistente, que eu sempre fui a favor da gente encontrar as pessoas, né, participar de eventos e saraus, e de repente eu mesma comecei a me colocar e olhar assim, não, vamos trabalhar de uma outra forma que também é muito válida. E os abraços e fica para depois, né? Mas pelo menos é importante. E depois os abraços vão ter um sabor espetacular. Exato. Então, temos os abraços todos guardados em nós. Depois vamos distribuir abraços. E aí, tá todo mundo em casa e tendo mais tempo até para apreciar melhor o livro, para poder dar mais atenção à leitura. Então, isso é muito importante também. E, Carla, dentro desse momento literário, né, atual, enquanto autora, o que você acha que precisaria mudar no segmento literário para apoiar mais os autores? Você tem todo um suporte, já trabalhou com várias editoras e tudo, mas o que você, se dependesse de você, o que você mudaria nesse cenário literário? Eu iria pedir
que sei que não iria ser aceito, nem iria ser ouvida, mas iria pedir que os nossos governantes pensassem que nós, os autores de hoje, poderíamos ser os autores a ser lidos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, daqui a alguns anos. E se nós não tivermos esses apoios, essas pessoas por trás de nós a dizer-nos vão, avancem, escrevam, os nossos filhos, os nossos netos vão continuar a ler mais do mesmo. E gostando eu dos autores clássicos portugueses, que gosto, considero que assim, já estão um bocadinho cansados. Vamos deixá-los ficar lá, fazer uma referência àqueles que existiram, mas e nós? Nós não seremos os Camões do futuro, as Florbelas Pancas do amanhã. Nós precisamos de nos apoiar uns aos outros, deixar de haver as rivalidadezinhas de mas eu escrevi para a editora X, mas eu sou da Y. Não, eu penso que não vamos por aí. E vamos ser muito sinceras. Você é uma autora infinita. Eu sou uma autora declamador. E por que não trabalharmos juntas numa edição da Infinita ou numa edição da Declamador? Por que não? Sim. Não, para mim, isso será cooperação, será crescimento, quer meu, quer seu, quer das próprias editoras. Há que haver união entre os autores, que por vezes não há. E há que ter também um bocadinho de discernimento naquilo que se escreve, porque escrever por escrever, se calhar não vale a pena. Escrever por dizer assim, mas eu tenho uma página de Facebook que tem 1500 seguidores, e eu chego lá e digo todos os dias, o céu é azul, o céu é azul, o céu é azul. Vamos ver o céu, em vez de ser azul, vamos ver o céu cor-de-rosa e explicar porque aquilo é cor-de-rosa. Pegar na nossa criatividade, na nossa imaginação e deixá-la voar. Eu penso que no plano literário está a faltar um bocadinho de alguma criatividade por parte de muitos autores. E, de certo ponto, a minha, por vezes, também. Porque, sendo eu uma adepta de Flor Bela Espanca, acabo sempre por cair um bocadinho na melancolia. Vou tentar quebrar a melancolia em mim. Eu prometo que vou tentar. Eu sempre acreditei nisso, inclusive, né, quando a gente começou o trabalho da Infinita aqui em Portugal, a ideia era justamente essa, abrir as portas para todos, para que todo mundo que escreve, independente da editora onde publica, crie essa rede de divulgação, né? Que o mais importante é a língua portuguesa, é a responsabilidade com as coisas que a gente escreve para quem está consumindo os nossos livros. Então, se um autor escreve errado, o leitor vai achar que aquilo dali está certo porque ele leu num livro. Então, é uma responsabilidade muito grande das editoras e dos autores, né, com a língua portuguesa, com a gramática, com a ortografia, porque é o legado que a gente deixa. A gente não sabe aonde vai atingir o nosso livro, né? Às vezes você vende um livro que uma outra pessoa dá para alguém, que de repente vai para uma academia ou vai para outro país e vai circulando, você não sabe. Depois que o autor publicou o livro, a gente não sabe qual é o caminho que ele percorre, né? E é uma responsabilidade muito grande o que está dentro do livro. Então, acho que o que você falou é isso. E, Carla, intercalando um pouquinho, tem mais umas 2 ou 3 perguntinhas, quer ler um poema seu? Que aí depois Posso a gente... ler do Príncipe de Gelo. Eu vou ler um texto que está no Príncipe de Gelo, que é um pouco aquilo que eu sou, que se chama Ela. Ela era sonho, ele não sabia sonhar. Ela era delicada, ele apenas a desejava. Ela era ternura, ele era o silêncio que a magoava. Ela era emoção, ele apenas usava a razão. Ela possuía magia, ele era cético e não a entendia. Ela era um doce, ele era gelo. Ela era amor, ele era apenas tesão. Ela era intensa, ele mantinha-a em banho-maria. Ela era presença, ele impunha a dolorosa ausência. Ela era luz, ele era a penumbra. Ela era espontaneidade, ele exigia formalidade. Ela era livre para o amor, ele não sabia voar. Ele era um caçador, mas ela jamais seria a sua presa. É o texto Ela. Muito bom. Carla, dentro desse trabalho todo também,
que você faz, né, como autora, como coordenadora literária. Tem mais alguma coisa assim que você gostaria de dizer das dificuldades ou dos desafios que você encontra, que você gostaria de partilhar com os possíveis autores ou então com os leitores? Os desafios maiores que eu encontro hoje em dia é conseguir decidir se... Porque temos que ter noção que existem várias coletâneas a sair ao mesmo tempo. E não vale a pena nós termos muitas coletâneas só por termos. Convém que nós tenhamos a capacidade de escolher aquelas que têm mais a ver connosco, aquelas que nos dizem mais. Porque isto é aquilo que eu penso. Se nós vamos deixar legado para o futuro, então vamos deixar um legado de qualidade. Para os futuros autores, para quem nos está a ouvir e que escreve, não tenham medo. Vão até ao Poema Arte, vão até às edições do Declamador, vão até às edições de Infinita, vão até à Adriana, vão até à página de Volta com o Salto Alto e digam, eu escrevi este texto, vocês podem partilhar por mim, eu tenho vergonha de partilhar sozinho, partilhem por mim. E nós partilhamos, porque não? É porque a partir do momento que nós escrevemos, o texto já não é nosso, é de quem o lê, é de quem o interpreta. Nós escrevemos um livro ou participamos de uma coletânea, a coletânea não é só nossa, dos autores, é de todos os sítios por onde ela passa, de todas as pessoas que tocam nela e que a desfolham e que até leem só uma frase ou duas, mas leram. Para os novos autores, não tenham medo, avancem. Não têm que publicar livros físicos como nós já o fizemos, mas usem as redes sociais e deem voz às vossas palavras. Nós estamos cá para isso. Uma lê melhor, a outra lê pior. Uma tem vergonha, a outra tem menos vergonha, tem mais espontaneidade. Usem-nos, nesse sentido, usem-nos. Deixem-nos partilhar as vossas palavras. Sejam os escritores da manhã. Isso é muito importante que você está falando, porque eu comecei no Orkut, né, naquela época de Orkut ainda. Eu morria de vergonha de publicar as coisas que eu escrevia. Eu escrevo desde 9 anos de idade. E não publicava nada, porque eu via tanta gente escrevendo tão bem, e eu achava assim, não, eu não tenho capacidade para acompanhar essas pessoas. E em 2010 eu participei de um evento, né, como produtora, na verdade eu fui assistente de produção, e quando eu peguei meu poema lá, tinham tantos poetas participando de uma feira literária lá no Brasil, eu estava com o meu papelzinho dobrado assim. Aí uma amiga falou assim, o que é isso? Assim, não, é um papelzinho, não é nada. Aí um dos produtores, né, assim, deixa eu ver aqui, Adriana, quando ele abriu assim, você vai lá para o palco ler. Eu não, de jeito nenhum, não vou ler, eu tenho vergonha, eu não consigo, e não sei o que, mas isso está muito bom. E foi através de uma pessoa que teve que me empurrar, né, e dizer assim, faça, porque se dependesse de mim, eu acho que eu não teria feito nada até hoje, estaria tudo guardado na gaveta. E isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente tem vergonha, né, até mesmo nesse momento. E em outra época era impensável estar com um canal no YouTube fazendo vídeo conversando com os autores, porque é uma coisa que eu sempre tive. Eu nunca gostei de me expor. Eu prefiro ficar mais na retaguarda. Eu prefiro divulgar as pessoas do que me divulgar. Eu prefiro deixar os outros, né, aparecerem do que a mim. E tive que me superar para a questão de sobrevivência dentro do meu trabalho. Então, isso que você está falando é muito importante, porque tem muita gente que não publica no Facebook, não participa de coletâneas porque tem vergonha, né? Ou porque acha que não escreve tão bem, mas é tudo válido. E quanto mais a gente coloca para fora os nossos escritos, mais pessoas leem, mais a gente lê os outros e mais a gente aprende. Então, quanto mais a gente está escrevendo e mais a gente está lendo os outros, a gente vai modificando também a nossa forma de estar na escrita, vai amadurecendo. Então, é muito importante, Carla, esse incentivo que você está falando, porque eu precisei disso, né, em vários momentos da minha vida de incentivo de outras pessoas. E assim, se não quiserem escrever com o vosso nome, façam como eu fiz. Eu, quando comecei a
publicar, a partilhar os meus textos. Eu tinha 15 anos, partilhava os meus textos numa rádio local em Torres Vedras com pseudónimo. Os meus textos eram lidos 2 vezes por semana e era um pseudónimo. Um dia, na escola em que eu frequentava, houve uma menina que decidiu dizer que aquele pseudónimo era dela. Eu não gostei, fiquei muito, não, é meu. Fui à rádio divulgar quem era o pseudónimo e a partir desse dia eu perdi a vergonha. Eu tinha 15 anos na altura, sim, eu tinha 15 anos, e eu tive que perder a vergonha. Eu andava numa escola com quase 5.000 alunos e no outro dia, quando eu voltei à escola, eu lembro-me que eles diziam, olha, é ela escreve. Senti muito envergonhada, corei imenso, mas pensei, aquilo sou eu, não há que ter vergonha. Mas se os novos autores não quiserem dar o nome dele, criem um pseudónimo. Nós prometemos que não divulgamos quem são. Nós prometemos. Tem a nossa palavra de honra. E, Carla, dentro disso, quem é Carla Pimenta no reflexo do espelho? Ui! Carla Pimenta é uma mamã de um adolescente de 19 anos. É uma menina rebelde, mas é uma menina dócil também. Está inserida nos profissionais de saúde. É amigo do seu amigo. Não guarda rancores de ninguém. No entanto, quando me salta a tampa, vai tudo à minha frente. Sou um furacão. A Carla é assim. Mas é uma eterna apaixonada. Muito bom. Antes da última pergunta, que depois eu queria que você fizesse mais uma ou duas leituras, você tem alguma mensagem em relação à pandemia, essa situação toda que a gente está vivendo, para deixar para as pessoas, sejam autores, leitores ou qualquer aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo? A pandemia, ao contrário do que foi dito, a pandemia não veio trazer o melhor de ninguém. Muito pelo contrário. A pandemia tem mostrado o pior do ser humano. O egoísmo, a maledicência, o desrespeito. Para os novos autores, se vocês estão em casa, cumpram. Ajudem-nos a ajudar. E quando digo ajudem-nos, falo por mim, por todas as minhas colegas de trabalho, as que eu conheço, as que eu não conheço, por todos aqueles que estiveram desde março do ano passado, que deixaram as famílias, as casas, que foram para a frente. Uns mais, outros menos, mas todos estivemos lá. Se vocês estão em casa, escrevam. Digam-nos o que é que esta pandemia vos deu, o que é que esta pandemia vos mostrou. Ponham para fora tudo isso. No fundo, eu só vos quero pedir que ajudem-nos a acabar com isto. Respeitem. Leiam-nos. Deixem que nós os possamos ler também. Partilhem connosco. No fundo, esta pandemia deveria servir para unir as pessoas e unir-nos talvez a nós, que temos feito um esforço desmedido para fazer os eventos online, para não deixarmos morrer a cultura portuguesa, a língua portuguesa, as palavras, aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos, que são as letras. Eu só tenho que te agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Vou fazer uma última pergunta, e depois que você responder, você faz a sua leitura, e eu saio de cena, e só tenho que te pedir mesmo força, porque não é um trabalho fácil, e agradecer por essa tua disponibilidade de estar aqui com a gente, e com certeza estarei junto com vocês na próxima coletânea, e embaixo faço um convite para todo mundo participar também. E a pergunta é: qual é a pergunta? Adriana, Diz, oi. Pode falar. É só uma parte, é assim, o convite que tu fizeste é duplo. Participem por Caminhos Lusitanos e vocês, mulheres, nós somos mulheres de uma só voz. A Declamador quer-vos lá e a Infinita também. Vocês podem ser os dois. Nós somos umas mulheres fantásticas. Vamos estar por caminhos lusófonos e mulheres de uma só voz. Contamos com vocês. Muito obrigada. A pergunta obrigada, é, Adriana? Sim, estamos juntas, sempre. A pergunta é:
Qual é a pergunta que gostaria que ele fizesse e como responderia? Ui, isso é difícil. Essa casquinha de banana no final. É mesmo. A pergunta que eu gostaria que me fizessem. Ok, é assim, se me perguntassem se eu escrevo por visibilidade, para ter visibilidade, ou porque me considero mais e melhor, a resposta seria não. Eu escrevo porque sinto necessidade de colocar em palavras todo o turbilhão de emoções que sinto, que vivo diariamente. Escrevo porque se eu não escrever, eu sinto que a minha voz vai ficar calada para sempre. Escrever não é de modo nenhum o procurar visibilidade. É apenas o partilhar as emoções que sinto. Apenas isso. Perfeito. Então, o meu abraço e vou deixar então você com uma leitura. Obrigada. Ok. Mais um texto e também do Príncipe de Gelo. Eu vou ler o texto que deu nome à obra, que se chama Príncipe de Gelo. Trazias nas mãos um mundo de sonhos por descobrir. Os olhos cor de terra mostravam um desejo ávido de triunfo. Nas eloquentes palavras, a determinação de quem sabia o que queria. Na alvura dos cabelos, o peso do saber, do conhecimento, a frieza do gelo. Trazias em ti o poder do querer, o que nunca terias. Passos certos, firmes, caminhavas de peito aberto, de certezas pré-concebidas. Eras dono de ti, dos teus sonhos, das tuas convicções. Trazias em ti o medo do fracasso e a glória do sucesso. Eras sonho, fantasia, projeto por terminar nos esboços de uma vida de adolescente. Fora sorriso rasgado num olhar terno de quem aprendia a amar. Lágrima amarga de um sonho dilacerado pela dura realidade. Tinhas em ti o certo e o errado, a cumplicidade do segredo. Trazias nas mãos a imensidão de uma vida por viver. Eras sonho, fantasia, a minha maior utopia. Beijo grande para todos.